Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a furada do individualismo metodológico. Esse é um tema que eu adoro, estudo isso daí desde sei lá eu quando, perdi até a noção. Acho que o primeiro trabalho que eu escrevi sobre isso foi em 2006, 2007, sei lá, por aí. Mas recentemente eu li um livro muito legal de um físico, de um econofísico, né? Cujo título é Forecast, né? E ele faz ali uma comparação da economia com a meteorologia, né? E eu achei fantástica essa perspectiva, eu nunca tinha pensado dessa maneira para criticar o individualismo metodológico, né? Na minha ideia, o individualismo metodológico, que é a ideia de que você pode explicar tudo o que acontece na economia a partir do simples estudo do comportamento dos agentes individuais, é uma ideia meio furada, né? Uma estratégia epistemológica, uma estratégia de pesquisa ruim, né? E a sacada que acho que é Mark Buchanan, o autor desse livro, a sacada que ele coloca ali, que realmente é genial, é mostrar que, assim como na meteorologia, a economia ganharia muito mais se estudasse os fenômenos da ótica agregada. Claro que assim, a gente está careca de saber que muitos economistas fazem isso, né? Especialmente os mais da linha keynesiana, sempre trataram a economia de uma ótica agregada, né? Então, em meteorologia, as pessoas não ficam ali estudando o comportamento da água, né? Isso é uma estupidez, ninguém fica tentando prever para onde vai a molécula de água ali, vamos olhar o H2O, o H e o O, vamos tentar prever o comportamento desses caras e tal. É óbvio que não é assim que funciona, né? Meteorologia, inclusive o grande avanço da meteorologia no século XX tem a ver com a ideia de tratar o tempo como um sistema complexo, né? Então, num sistema complexo, essas partes, esses agentes individuais vão interagindo e criam todos que são maiores do que essas partes, ou que tem uma dinâmica própria, né, que segue vida própria. Né? Então, em meteorologia, a gente estuda as ondas no mar, as correntes marítimas, as nuvens, os furacões, os tufões, né? Tudo isso daí a gente estuda olhando o agregado. Né? A gente não está preocupado em entender a onda do mar a partir do comportamento da molécula de água. A gente está a partir de entender os efeitos das ondas no mar, a partir dos movimentos das correntes e dessas grandes ondas. Né? Então, a física avançou muito para esse tratamento que é dado a sistemas complexos em que partes individuais interagem, né, e vão criando esses todos maiores do que a parte, né, que tem vida própria, por assim dizer. Né? Então, a estratégia de estudar economia como um sistema complexo, né, faz muito mais sentido do que ficar estudando ali individualmente. Né? Quem faz muito isso é a escola austríaca, mas não só a escola austríaca. Né? Eu diria que quase que o mainstream macroeconômico hoje que está sendo demolido, né? Aliás, está sendo demolido por ninguém mais, ninguém menos do que o Paul Homer, do que o próprio Paul Krugman, o Blanchard, enfim, até os grandes economistas do mainstream estão dizendo que a macroeconomia mainstream sucumbiu. Né? O próprio Paul Homer diz que hoje um economista médio hoje sabe muito menos de macroeconomia, um economista médio americano hoje sabe muito menos de macroeconomia do que sabia um economista no início dos 80, né? Que essa revolução do individualismo metodológico na economia só atrapalhou. Né? Claro que a grande sacada de estudar agregados foi dada lá atrás pelo Keynes, que é, por assim dizer, o pai da macroeconomia. Né? Ele percebeu que estudando as grandes massas de consumo, de investimento, ondas de investimento financeiro, ondas de bolha na bolsa de valor, né? Que olhando essas grandes agregados, essas grandes massas, era muito mais prolífico, né? Ou muito mais, vamos dizer assim, desculpa, trazia muito mais resultados, né? Do que simplesmente ficar olhando, tentando estudar o comportamento dos indivíduos. É claro que você pode olhar o que os indivíduos estão fazendo, você pode e deve, né? A partir desses grandes movimentos do todo, do agregado, dessas grandes massas que agem em conjunto, você vai estudar os indivíduos, o que os indivíduos estão fazendo, né? Por que o cara está consumindo mais, por que ele está consumindo menos, por que o empresário está se alavancando, está se endividando, o que ele está acertando, o que está errando. Então faz sentido você olhar assim o micro a partir do macro. Né? Nos sistemas complexos, isso daí é conhecido como o fenômeno da superveniência, né? Que os efeitos da interação entre essas partes individuais cria estruturas que são muito maiores do que simplesmente o comportamento daqueles indivíduos. Né? Eu gosto muito do exemplo da floresta. Né? A floresta ela é muito mais do que apenas o comportamento do macaco, do leão e do pássaro. Né? Esses dias eu falei do leão na floresta, vieram me corrigir que não tem leão na floresta. Ok, o leão mora na savana. Então, do macaco, sei lá eu quem vive na floresta, passarinho, toda essa galera. Eles vão fazendo coisas, eles vão construindo a floresta, né? As árvores baixas, médias, altas. Então tem a árvore alta que vai buscar o sol, mas aí ela cria sombra
para outras plantas que vivem mais ali embaixo, aí atrai bichos que só comem aquelas plantas. Então essa interação entre a galera toda cria a floresta, mas a floresta é mais do que essas partes individuais, né? A floresta tem vida própria, né? Quando você vai estudar uma floresta, você estuda a floresta. Você não fica tentando derivar a floresta a partir do comportamento do macaco, né? É uma estratégia, vamos dizer assim, epistemológica de estudo, né? Quando você vai estudar o formigueiro, você não fica tentando otimizar o comportamento individual da formiga, né? Você olha a macroestrutura, que é o formigueiro, né? Aliás, mais recentemente, na física das redes complexas, né, a estratégia de estudo é olhar a grande rede produzida pela interação entre essas partes individuais ou esses agentes individuais. Né? Eu tenho feito pesquisa disso, especialmente no que diz respeito a estruturas produtivas, né? Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento dos países. Você vê que a abordagem desses econofísicos, né, que é uma galera que eu sou fã e tem inclusive difundido o trabalho deles, a galera desses econofísicos é sempre partir da estrutura que foi produzida por esses microagentes, mas primeiro você olha a estrutura, você estuda a estrutura, depois você vai entender o comportamento dos microagentes. Né? Isso é uma técnica de pesquisa da física das redes complexas. Né? Aliás, os econofísicos que estão vindo para a economia, né? É engraçado essa turma, tem vários livros, eu vou deixar um link aqui, eu escrevi um post cujo título é Econofísica, uma ideia cujo tempo chegou. Né? A postura deles é bem legal. Eles olham e falam: Meu, esses economistas estão errando muito, não é possível. Os caras erram previsão, tem grande crise financeira em 2008, os países pobres não se desenvolvem, com exceção de China e de Índia. Então, é uma pataquada que os economistas estão fazendo, e os econofísicos são físicos que estão vindo estudar economia e trazendo grandes ganhos, né, grandes saltos epistemológicos, né, de sacada, de perspectiva, de ferramental, por exemplo, de Big Data, de Data Science, de análise de redes, né? Tem um batalhão deles para nossa felicidade. Eu, como economista, adoro os econofísicos, né? Então eles têm trazido muitas ideias, né? E essa ideia dos sistemas complexos, que é na verdade meio básico até para os físicos, né? Traz todo esse ferramental de análise de redes e etc, etc. Né? Então, tratar a economia como um sistema complexo faz todo sentido, né? Inclusive, ressalta essa coisa da imprevisibilidade. Na economia, ela é relativamente imprevisível mesmo, não dá para fazer, não é fácil acertar as previsões, porque é um sistema em que todo mundo vai interagindo e não dá para você saber de antemão como é que essa interação aonde que essa interação vai chegar, né? É muito parecido com o clima que eles dizem, né? A meteorologia avançou muito, mas ela ainda é um sistema complexo e imprevisível. Então, é difícil cravar previsões, né? Você pega a rota do furacão ali na Flórida, eles ficam traçando todo dia aquelas trajetórias possíveis. Aí você vai falar: mas então o economista não serve para nada porque ele erra todas as previsões. De fato, ele erra a maioria das previsões, e o meteorologista também. Só que todo dia você olha a previsão do tempo, porque você não tem nada melhor, né? Então, mesmo errando, vai chover, não vai chover, vai fazer calor, não vai, você olha, né? E economista é a mesma coisa, você conversa com os economistas, você tenta usar a economia para usar como base de tomada de decisões, né? E a economia tem a sua utilidade, né? Entrei em crises existenciais por conta disso, falar: putz, eu não consigo fazer previsões acertadas. Mas é normal, né? Eu trabalho no mercado financeiro, eu preciso, quanto mais eu acertar a previsão, mais eu ganho dinheiro, né? Então, é difícil mesmo, né? Se fosse verdade, todos os economistas seriam muito ricos, né? Mas isso é da natureza dos sistemas complexos, né? Eles são imprevisíveis, né? Mas não quer dizer que você não possa entendê-los melhor, que você possa estudá-los melhor, né? Então essa é a sacada de você olhar os agregados e tratar a economia e tratar finanças como um sistema complexo onde todo mundo interage com todo mundo e eles criam estruturas ou coisas maiores do que simplesmente aquela vontade ou aquela motivação individual de cada pessoa, né? Por isso que eu acho o individualismo metodológico uma furada completa. Obrigado.